Boa noite, igreja. Eu sou a Mônica do Nataniel. Nós somos casados e muito felizes há Faz as contas. 39 anos e mais 3 meses. Hoje é que dia? Hoje? 26 26. dia. Acho que é isso. Se não for, ninguém sabe, vai fazer a conta. 39, vamos fazer 40 esse ano, hein? Vamos passar a lista aí de presentes, vamos preparando, hein? 40 anos, tá? 40 anos. Tem 15 anos que eu não dou presente de casamento para minha esposa, porque eu penso assim, presente de casamento, ou você dá o que a pessoa quer, ou você não dá nada. Né? Ficar inventando esse negocinho. Então, quando nós fizemos bodas de prata, há 15 anos atrás, perguntei para a Mônica o que ela queria de presente. E ela falou assim, eu quero fazer uma viagem. Falei, beleza. Pensei em Búzios, Rio das Ostras. E aí eu perguntei, para onde você quer ir? Ela falou, eu quero ir para a Grécia. Moral da história, tem 15 anos que ela me pede para ir para a Grécia. Aí hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando em família e falando sobre as nossas bodas, né? 40 anos, sobre o nosso culto de bodas, coisa e tal. E aí a nossa nora falou assim, não, Mônica, não faz culto não faz festa não, pede uma viagem. Eu falei, bom, nessa altura do campeonato a ficha já caiu para ela, né? Ela falou, eu vou pedir uma viagem. Eu falei, para onde você quer ir, Mônica? Eu quero ir para a Grécia. Tem 15 anos, me ajuda, gente, em oração. 15 anos que essa mulher quer ir para a Grécia. A última vez eu fui lá para Paraty, né? Então, a gente juntou dinheiro. Eu pedi para ir para a Grécia, ele me levou para Paraty. Não, porque, deixa eu contar a história. Por que eu levei ela para Paraty? Porque ela falou que queria ir para a Grécia porque era um lugar histórico. Eu falei, o mais longe histórico que eu consigo te levar é em Paraty. Aí a gente foi para Paraty e ali ficamos, né? Mas, gente, para nós é um prazer muito grande voltar a essa igreja. Pastor Ciro e irmã Rosângela, um casal queridíssimo, amigo, abençoado. O Isaac e Simone, pastores de família dessa igreja. E tem 6 semanas que nós estamos conhecendo mais de perto esses casais lindos, queridos aqui e abençoados. E hoje nós estamos realizando a formatura, a certificação do curso Sou Casado e Feliz. Né? Foram 6 semanas muito boas, leram o livro, fizeram o dever de casa, participaram de dinâmica. A gente descobriu umas coisas interessantes aqui. Descobrimos, coisa séria. Descobrimos, por exemplo, que tinha casal que estava pensando em separar no início do casamento, logo no início do casamento, e aí fez o curso e repensou essa possibilidade. Casal que estava fazendo as contas e dizendo que quando o marido ficasse velho, a primeira coisa que ia fazer era colocar o marido no asilo, para se ver livre de um velho rabugento, né, um negócio assim. E graças a Deus mudou de ideia também. Teve um negócio desse aí, não teve? Teve um negócio desse. Teve um lance de um café da manhã, que a gente mandou fazer um café bonito, arrumado, o marido levar na cama para a esposa, aquele cafezão, né? 5 estrelas. E o casamento entrou em crise, porque, no curso, hein? O casamento entrou em crise porque o marido levou uma xícara de café e um biscoito creme cracker para a esposa. E levou na bandeja, na cama. E ele achava que era sério, não era piada. Então, assim, nós tivemos uns momentos tensos no curso, que tivemos, né, pastor Ciro, que dá uma administrada, coisa e tal, mas graças a Deus, entre feridos e feridas, se salvaram todos, e nós estamos aqui para realizar a nossa formatura hoje, né? Olha, ele está falando, recordando aí esses acontecimentos no curso, mas olha, que turma maravilhosa, gente. Que turma que deixou saudade, viu? Está deixando saudade. Nós estamos aqui hoje ainda juntos, né? Mas eu confesso que eu já estou com saudade de vocês, viu? Uma turma maravilhosa, interessadíssimos, e a gente percebe a vontade de vocês de investir no casamento de vocês. Então, isso alegra muito os nossos corações e o coração do nosso Deus, né? Que é quem instituiu o casamento. E, olha, eu digo uma coisa para vocês, nós trabalhamos há tanto tempo com casais, e o que nós estamos vivendo, né, atualmente com a sociedade,
com essa questão aí das separações, do que eles estão falando sobre casamento, às vezes nós nos sentimos sozinhos, sabe? A impressão que dá é que só nós, né? Eu creio que os outros também que trabalham, batalhando também com os casamentos, né? Que não somos só nós, mas que nós é que vivemos. Às vezes a impressão que dá é que nós estamos sozinhos, lutando. Mas quando nós nos juntamos a pessoas como vocês, nós vemos que vale a pena. Que há famílias, há casais que estão interessados em resgatar seus relacionamentos. Então, isso alegra o coração de Deus e os nossos corações, eu digo para vocês, está saindo daqui muito feliz, as esperanças renovadas, tá? Porque os casamentos, as famílias estão, sim, firmes na presença de Deus e as pessoas querem coisas sérias. Então, vamos, sim, continuar batalhando, se junte a nós, vamos nos unir, vamos continuar batalhando por outras famílias, por outros casais, seus amigos, com certeza. Quem é que não tem um amigo que está aí querendo, né, resgatar seu casamento, sua família, e não sabe o que fazer? Então, tragam eles também, né? Outras turmas virão de Sou Casado e Feliz, e vamos batalhar pelos nossos amigos também. É muita gente, é muita criança no meio dessa brincadeira, e nós não podemos deixar isso acontecer. O nosso Deus está nos chamando. Nós somos o exército de Deus nesse tempo para batalhar por essas questões que estão aí acontecendo na sociedade. Amém, igreja? E foram 6 semanas, assim, de muito trabalho, né? Não foram 6 semanas, não foi um lazer, foi trabalho mesmo. Os casais leram o livro inteiro, os casais responderam questionários, os casais vieram fazer dinâmicas aqui nas nossas reuniões. Os casais conversaram e o próprio curso provocou um deslocamento, né, da zona de conforto, porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, o nosso casamento ele se acomoda numa zona de conforto, mas não é o lugar certo, não é o lugar ideal. A gente vai deixando ali, mas a conta chega se a gente não mexer com isso. Verdade. E lembro que algumas reuniões nossas tinham algumas situações, algumas falas, algumas confissões. Eu lembro do pastor Ciro, pastor da igreja, pastor que ama a ovelha, né? Às vezes, no início do curso, me chamava no cantinho e falava assim: Nathaniel, acho que eu vou ter que fazer uns gabinetes aí, Nathaniel. Certo, pastor Ciro? Mas eu acredito que gabinete vai ser bênção, né? E a essa altura do campeonato, os casais já receberam as informações necessárias, suficientes, para o que está escrito aí na camisa de vocês: sou casado e feliz, não ser apenas um slogan, né? Mas ser de fato uma realidade. A gente costuma dizer que o curso começa agora, né, Mônica? Exato. Agora que começa realmente a vivência de tudo aquilo que vocês viram nessas 6 semanas, e a gente espera em Deus que vocês possam inspirar outros casais, tantos outros que estão aqui, outros que estão assistindo também o culto online, né? Procurar aqui a Igreja Batista de Leandro, porque aqui na Igreja Batista de Leandro há tratamento para casamentos. Independente de como esteja o seu casamento, o curso Sou Casado e Feliz faz parte da grade de trabalhos de serviço prestado às famílias e à comunidade. Independente do seu credo religioso, você não precisa necessariamente ser de uma igreja evangélica. Independente do seu credo religioso, se você acredita na força e no prazer do casamento e quer investir na sua família, procure a Igreja Batista de Leandro, porque aqui você vai receber o curso Sou Casado e Feliz, que vai certamente fortalecer o seu casamento e a história de vocês. Vamos aos certificados? Vamos lá. Então, pessoal, vamos passar nesse momento a entrega dos nossos certificados. Eu vou fazer um pedido. Não bata o palma para o casal que vier aqui individualmente, não. Deixa bater palma no final para todo mundo. Porque os primeiros recebem muitas palmas, os últimos, está todo mundo cansado, a mão vermelha, fica uma palminha xoxa, né? Então, para dar um palmão legal, deixa subir todo mundo e aí você, então, aplaude no final todo mundo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Isaías e Edna. Pode fazer só um uhu, tá? Isso, porque o uhu não cansa, né? Hernani e Tatiana. Isso, parabéns. Até aqui, ó.
Esse que torce pro time certo, não? Não. Esse torce pro time errado. Vocês vão... O Hernando e a Tatiana, eles vão dar uma palavra. Pode chegar aqui na frente. Boa noite, igreja, mais uma vez. Falar desse curso, a gente não pode dar muitos detalhes, mas a gente indica para cada um de vocês que é casal, né? Seja você que esteja 50 anos de casado, ou seja você que tem pelo menos um ano, né? Aqui tivemos jovens casais aqui também irão testemunhar. Eu indico esse curso porque vai ser um divisor de águas na vida de vocês, como será na nossa vida também como casal. A gente não tinha ideia, às vezes, de um pensamento a longo prazo, e o curso nos ensinou a isso. Então, hoje a gente já tem uma visão bem clara do que é o casamento, né? Por mais que a gente esteja já com 10 anos de casados, mas tem casais aqui com mais bagagens, e indico todo a vocês, porque Deus quer investir no seu casamento, e também o diabo quer investir na sua separação. Então, eu deixo esse recado para vocês e que Deus os abençoe. Deixa ela falar também, que a mulher entrega. Não quer falar, não? Fala, filha, fala. Fala alguma coisinha. Boa noite, igreja. Realmente o curso assim é muito bom. Traz coisas assim que a gente às vezes esqueceu lá no início do casamento, sonhos. Não posso entrar muito a fundo, porque coisas assim que às vezes ficou esquecida mesmo, né? E todo casal precisa, né? Acredito eu, que passar por um curso, algo que edifique o seu casamento. E é isso, eu indico a toda igreja, assim como todo o trabalho que o Ministério de Família também faz aqui na igreja, a vocês, casais que não participam das terapias, das reuniões de casais, eu indico a todos também participarem. É isso. Juliano e Márcia. Gerce e Luana. Alisson e Cíntia. Parabéns. Gilson e Gardênia. Parabéns. Sim. Ellison Parabéns. e Vitória. Parabéns. Boa noite, eu sou o Ellison da Vitória. Mentira que tu vai fazer isso. Ele falou, vamos fazer, mas não. É só a vitória do Ellison. Por isso que tu pegou o microfone. Não. Boa noite, igreja. Então, a gente é muito grato a Deus, primeiramente, por nos dar a oportunidade de fazer esse curso, porque a gente só tem 2 anos de casado e é muito recente, muito pouco ao lado de 40 anos. Então, a gente é muito grato a Deus. Chamou de velho, mas tudo bem. É muito grata a Deus por essa oportunidade, e a eles também, que se dispôs a estar aqui, né, a dar esse curso. E eu quero aconselhar vocês a fazerem um curso, a participar, porque o primeiro ministério é o casamento, e Deus criou o casamento. Então, é um plano perfeito, porque juntar uma pessoa totalmente diferente na mesma casa é de Deus mesmo, irmão. É de Deus para dar certo. Então, eu estou muito feliz de ter feito esse curso, e aconselho vocês a fazerem também, porque a gente tem que melhorar dia após dia, nunca pensar que tá bom, porque se for pensar nisso, a gente está muito bom, porque 2 anos ainda.
mas a gente quer melhorar dia após dia, então aconselho vocês a fazerem, porque é a base de tudo é o casamento, porque os filhos vão embora, é uma nova fase e permanecem vocês juntos. Então, eu aconselho muito a vocês participarem. Tem uma igreja que ajuda casal, ajuda casamento, então aproveitem isso e façam um curso, porque foi muito bom. Me ajudou muito, ajudou ele também a se entender mais, a compreender mais o outro e mexeu muito comigo. E eu estou muito feliz e espero que vocês participem também. Qual foi a parte, Vitória, que o curso mais mexeu com você? Alguma coisa que efetivamente Mexeu comigo. você percebeu que mudou no seu ponto de vista, na sua maneira de... Foi a minha fantasia do casamento, porque eu venho de uma família muito mal estruturada, então eu tive muitas fantasias pro casamento. Então, quando chegou essa parte do livro, mexeu muito comigo, porque quebrou realmente as minhas fantasias do casamento, porque a gente imagina muitas coisas. Quando a gente namora, a gente imagina que a pessoa faça isso, seja assim, seja assado, e a gente quebra isso no casamento porque não é assim que funciona. São pessoas diferentes, com o mesmo propósito, com os mesmos planos, mas pessoas diferentes. Então, isso mexeu muito comigo, e foi a fantasia do casamento. Bom, Boa noite de novo. Estou tremendo um pouquinho. Gente, a gente estava em casa conversando, assim que surgiu a inscrição para fazer. Ela falou, a gente vai fazer? Eu falei, vai, porque eu acho que a gente tem que investir naquilo que tem maior valor para a gente, né? Até falei isso lá. E o meu maior valor é minha esposa, então, assim, eu tenho que cuidar, porque se não cuidar, gente, vai acabar. Tudo que você não cuida, acaba. Então, assim, esse curso foi muito importante nas nossas vidas, ajudou, mesmo que a gente tem poucos anos de casado, a gente tem 2 anos e 1 mês agora de casado, e, assim, tem coisas que a gente vai deixando passar e a gente percebe, poxa, isso aqui eu não estou fazendo mais. E no curso a gente foi vendo, poxa, isso aqui eu não estou fazendo, vou voltar a fazer. Além de algumas coisas que a gente começou a conversar sobre as fantasias, ela me passou coisas que eu não sabia ainda. Então, assim, foi muito legal. Então, eu indico vocês, que também são um novo de casado, né, meu amigo? São um novo de casado, você também que tem bastante tempo, façam, que vale a pena, tá? Vocês vão gostar muito. E é isso. Gerard e Valéria. isso, parabéns. Valteci e Késia. Erlan e Lavínia. Isso. Nós vamos ouvir também da Lavínia e do Erlan. Qual foi a experiência que eles tiveram, né, a partir do curso Sou Casado e Feliz? Um breve testemunho. Boa noite, igreja. O nosso testemunho é um pouco diferente do que o pessoal falou ali, né? Eu e a Erlan estava passando por um processo de divórcio mesmo, que a gente estava decidida a não querer mais, e eu fiz uma oração para Deus, para Ele me enviar uma estratégia, uma saída. E quando o pastor chamou os casais para orar, eu fui trocar o Jordan no berçário, e o Erlan foi atrás de mim e falou assim, era para a gente estar lá. Aí eu falei assim, aonde? Aí ele, na turma do Sou Casado e Feliz. Aí aquilo dali me impactou, porque era a resposta que eu pedi a Deus, e veio da parte dele, né? A gente, um de cara virado para o outro, né? E aquilo dali me marcou. E, gente, é uma salvação para o casamento. O curso Sou Casado e Feliz, vocês investiram. É um valor simbólico. É uma pizza que você come depois do culto. E que você vai ver que não vale aquilo. Entendeu? Quer falar? E a gente se reencontrou, né, que a gente estava vivendo para o Jordan, a rotina de trabalho, de casa, filho, e a gente tinha se perdido ali e já não tinha mais esperança. Então, esse curso foi uma salvação para a gente, e eu creio que vai ser uma salvação para você também, que você que casou agora, ou você que
está casado há muito tempo, até você que está divorciado, tenta, vai igual a gente, vou ir lá ver como é que é. E eu tenho certeza que vocês vão sair unidos e transformados. Boa noite, igreja. Então, esse varão do asilo aí sou eu. Mulher queria me botar no asilo, ver se pode. Fico grato a Deus, né, primeiramente. Esse curso apareceu na nossa vida às 45 do segundo tempo, quando a Tatizinha me abordou lá na porta. E vamos fazer o curso. Vamos sim, vou botar o teu nome. O pastor Bim também me abordou lá, eu topei. E que eu tenho para falar para a igreja que foi maravilhoso, salvou meu casamento. De repente você aí que está sentado deve estar, tipo assim, deve estar passando o mesmo momento que a gente passou. E aqui a gente está vivendo de aparência. Teve um culto que eu estava aqui, a Lavínia estava lá do outro lado. E a igreja, ela ama casais. Você que queira fazer o curso, não perca, porque o curso é maravilhoso. E não é à toa que o pastor já está indo para o teu 19º livro. O cara é especialista em casais. Não só ele, a tua amada esposa também. E é isso. Que Deus abençoe e agradeça a nossa oportunidade em nome de Jesus. Gente, eu queria fazer um ato profético aqui com vocês, que a gente nunca mais vai pensar em divórcio. Boa noite, igreja. Por muitos anos eu lutei por esse casamento sozinha. São 21 anos de casado. E depois desse curso, juntos decidimos lutar. Cada dia, cada obstáculo que ia aparecer no nosso caminho, porque somos casados e felizes. Geber e Josi. Isso. Isaac e Simone. Meus amigos. Ciro e Rosângela, pastor Ciro. Esse aqui é o chefe. Chefe e a chefa. Agora nós vamos fazer uma foto geral. Vou mandar ele chegar para frente, e aí a igreja vai poder aplaudir, mas eu quero já agradecer a todos vocês pela confiança, pelas 6 semanas, pelos depoimentos. Todos podiam dar um depoimento, mas 3 aqui tiveram a coragem de pular na cova dos leões, né? E agradecer aos pastores, colegas pastores, essa turma, uma turma com 5 casais de pastores, e o pastor Ciro e a irmã Rosângela, que é o pastor da igreja. A nossa admiração cada vez mais, pastor, pela coragem do irmão entrar ali, juntamente com a Rosângela, e participar da turma, e falando, se expondo e mostrando para os casais, através do exemplo, né, como tem que se viver um casamento. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Agora os casais vão chegar aqui à frente para fazer aquela foto, e aí pode tirar para ficar todo mundo bem bonito. Aqui, ó, do ladinho. Pode ser também, pode ser também. Igreja é um negócio interessante, né? Você é pequeno, amor.
Você é pequena, amor, quer dizer, até com carinho, né? Chama de pequena, mas fala com carinho. Agora a igreja pode aplaudir os casais, né? Podem sentar, Deus abençoe vocês. Deu contra-regra. Dizer para os irmãos que eu e Mônica saímos de Nova Iguaçu 6 semanas e a gente percebeu o tanto que os casais ficaram preocupados com isso e tratando a gente com enorme carinho, preocupado com a viagem. E nós falamos e reiteramos que para nós foi um prazer muito grande estar com vocês, e até porque nós acreditamos nisso que nós estamos falando, né? Que é possível, não obstante a todos os ataques que as famílias têm sofrido, é possível ser casado e feliz, tá bom? Que Deus abençoe a todos os casais. Nós também queremos informar a igreja que as inscrições para a próxima turma do Sou Casado e Feliz já estão abertas, não é isso, Isaac? Então, quem quiser se inscrever para a próxima turma do Sou Casado e Feliz, é só procurar aqui o pastor Isaac, a Simone, a turma, e qualquer um desses de preto aí, que vai encaminhar, não é isso, pastor Ciro? Para a próxima turma do curso Sou Casado e Feliz. E nós vamos também treinar casais aqui na igreja que vão serem líderes do projeto Sou Casado e Feliz, então vão poder replicar aqui as turmas do curso Sou Casado e Feliz. Também eu quero fazer um convite a todos os casais para conhecerem um projeto novo, um projeto inédito. Eu e Mônica trabalhamos com casais há 30 anos e já fizemos muita coisa para casais. Mas esse ano nós entramos num projeto inédito, uma coisa assim extraordinária, linda, impactante, transformadora, diferente de tudo que vocês já viram ou ouviram sobre investimento em casamento, que é o Atitude Radical Casamento. O Atitude Radical Casamento, os casais vão para um sítio, vão acampar em um sítio, passamos ali um final de semana juntos, e ali os casais têm todo um trabalho, todo um roteiro preparado para, durante os 2 dias do final de semana, estarem ali sendo confrontados com a realidade da vida conjugal e recebendo a oportunidade de investimento e transformação dos seus casamentos. A primeira edição do ARCA, que é o Atitude Radical Casamento, aconteceu em março, no início de março, e nós tivemos 70 casais participando, 70 casais de acampantes, com inúmeros depoimentos. E já estão abertas as inscrições, abrimos ontem as inscrições, já temos casais inscritos para a próxima edição, e lá na saída, na porta, tem ali um cartaz com código, um QR Code. Você pode escanear aquele QR Code que vai te jogar direto no site do Atitude Radical Casamento, e lá tem todas as informações que você precisa para estar seguro para fazer a sua inscrição. Então, eu quero encorajar vocês fortemente a que não percam a oportunidade de participar da segunda edição do projeto Atitude Radical Casamento. Vai ser no dia 24, 25 e 26 de julho. Começa numa sexta-feira à noite, termina no domingo, depois do almoço, e eu garanto a vocês que vocês voltarão de lá impactados e transformados e melhores preparados para viverem o casamento de vocês, tá? Outra coisa também, antes de nós lermos a palavra de Deus para refletirmos na mensagem bíblica nessa noite, é que hoje nós estamos aqui também fazendo o lançamento desse texto, o lançamento desse livro, está fresquinho, recém-saído do forno, não é? Eu já tive, o pastor Ciro já me deu a oportunidade de lançar alguns livros nossos aqui em algumas oportunidades, e hoje estou fazendo o lançamento desse livro, Caminhando a Dois com Deus, uma jornada de 30 dias para fortalecer o seu casamento. Eu demorei
muito para escrever esse texto, embora já estivesse no meu pensamento há algum tempo, e eu resisti e relutei, porque as pessoas viviam me pedindo para escrever um devocional diário para casais. E eu pensei que escrever um devocional diário para um ano, as pessoas começam com muita empolgação. E quando chega ali na frente, as pessoas começam, deixa para amanhã, depois, estamos atrasados. E as pessoas terminam não chegando. E quando você lança a mão de uma coisa para fazer, pastor Ciro, e você não conclui, a frustração, ela aumenta. Então eu relutei para fazer, até que alguém falou assim, pastor, faz então para um mês. Eu falei, para um mês tá, porque é um tiro rápido, né? É uma coisa rápida. Então aqui são 30 lições sobre vida conjugal, sobre o projeto de Deus para o casamento. Passamos pela área da intimidade, a área da criação de filhos, vida financeira, por que o casamento é um projeto de Deus, a questão da igualdade, da parceria da igualdade entre marido e mulher, que é uma coisa muito debatida hoje na nossa sociedade. Então, vocês poderão adquirir o livro, está ali na saída do culto, Caminhando a Dois com Deus. E todos os dias, você vai separar apenas 15 minutos por dia. 15 minutos. 15 minutinhos para desligar o telefone, para procurar um lugarzinho calmo, sentar ali com o amor da sua vida e investir naquilo que Salomão diz que é a porção do homem na vida. Eclesiastes 9:9 diz isso, né? Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida de vaidade, porque essa é a tua porção. Ou seja, aquilo que é mais importante para nós, talvez seja o que mais sacrificamos por uma pseudo falta de tempo, né? Sempre achamos que não temos tempo. Então, quero encorajar vocês a adquirirem esse texto e certamente vai ser um instrumento na vida de vocês, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre o propósito de Deus para o casamento. E eu sei que aqui tem pessoas solteiras, jovens solteiros, mas é importante que você ouça também. Eu escrevi uma revista para a EBD falando sobre família, né? Resgatando os valores da família. E a revista da EBD foi uma revista para jovens de 12 anos até quem estivesse vivo e ainda conseguisse ler e entender. E uma mãe reclamou comigo que eu coloquei na revista que adolescentes deveriam orar a Deus, pedindo a Deus para preparar alguém para o seu casamento. E a mãe disse, pastor, adolescente não tem que pedir para o casamento, tem que fazer outras coisas. E eu disse para ela, mãe, aí é uma sugestão para o seu filho ou a sua filha pedir direção a Deus, e para que Deus desse a ela direção para encontrar a pessoa certa na hora certa. E ela disse que aquele texto era um incentivo a que os jovens já começassem a procurar se relacionar. E eu disse para ela, a irmã sabe qual é o livro mais vendido hoje no Brasil? O mais vendido hoje no Brasil, na época que foi lançada a revista? Ela disse não. Eu falei, o livro mais vendido no Brasil hoje é 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é um livro erótico, quase que falando de sexo explícito, com todas as letras. E sabe qual é o público, o maior público consumidor desse livro? São jovens e adolescentes. Então, às vezes, nós privamos os adolescentes de ouvir sobre um assunto de família e os deixamos sem a informação necessária que vai lhes dar condições de combater aquilo que é errado que eles recebem. Por isso, falar de casamento nessa noite aqui é muito propício para os casais que são casados, mas para você que ainda não é casado também, que precisa ouvir o que significa casamento. Então nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28. A
palavra do Senhor diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vamos orar? Falar com Deus nesse momento? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que é uma palavra que liberta, que cura, que transforma, que purifica, que ensina. Uma palavra que é capaz de transformar as nossas vidas e nos fazer experimentar o verdadeiro sentido da nossa existência. E nessa hora, ó Deus, quando vamos estar falando sobre vida conjugal, sobre os propósitos do Senhor para o casamento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude aqui nesse momento, Pai. Nos ajude, ó Deus, na ministração dessa palavra, mas nos ajude também na compreensão daquilo que o Senhor vai dizer, para que seja esse um momento de esclarecimento, seja esse um momento de restauração da esperança, seja esse um momento de renovação de propósitos, e seja esse, ó Deus, um momento de tomadas de decisões na Tua presença. É assim que nós oramos, ó Deus, agradecidos, e o fazemos em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero pedir desculpa ao meu amigo Tarcísio e a Rosana. Eu estou acompanhado ali do meu colega, pastor Tarcísio, e a sua esposa, Rosana, que estão conosco também nessa noite, né? Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar conosco aqui. Deus abençoe vocês. O texto bíblico que nós lemos aqui fala da decisão de Deus de criar o homem, a mulher, criar o casamento e oferecer ao homem e à mulher, ou colocar sobre a responsabilidade de homens e mulheres a gestão da coisa criada, a gestão da terra. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que foi ao casal que Deus incumbiu de cuidar de tudo aquilo que Ele criou. Hoje existem muitos trabalhos para casais, mas a maioria dos trabalhos para casais que nós temos hoje são voltados para o prazer do marido e da mulher. Pouco se fala sobre a missão do casamento no mundo e diante de Deus. Muitas vezes o que nós queremos é saber como eu desfruto, como eu tenho prazer, como eu vou ficar feliz, o que tem que ser feito para eu aproveitar tudo. E nós vivemos sob a influência do hedonismo, né? Que é essa cultura de que tudo tem que dar prazer, tudo tem que ter felicidade, que tudo tem que ser prazeroso o tempo inteiro. E essa cultura do hedonismo termina chegando na vida conjugal também, e muitos casais crentes terminam se esquecendo ou não atentando para o fato de que o propósito de Deus para o casamento vai além do prazer do homem e da mulher, que tem uma missão por trás dessa aliança que Deus fez. Quando Deus fala lá na criação, né? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, presta atenção, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus está dando ao casal essa responsabilidade, e eu quero falar com vocês sobre o propósito divino para o casamento. Abrirmos essa página tão importante sobre o propósito de Deus para o casamento. Lembrando que o casamento é a instituição mais antiga da humanidade. Nós estamos hoje aqui certificando os casais do curso Sou Casado e Feliz. São casais que fazem parte da instituição, que abraçaram a instituição mais antiga da humanidade. Lembrando que o casamento é considerado um projeto divino e não uma criação humana.
significa dizer que eu não posso tratar o casamento do jeito que eu bem entender. Existe um referencial, existe um lugar onde eu preciso buscar orientação para a vida conjugal. Lembrando que o casamento é também uma união sagrada, uma aliança de amor. O casamento é a base da família. Quando, na nossa função de terapeuta, alguém procura e diz assim, olha, pastor, eu preciso que você cuide do meu filho porque está rebelde, ou porque está com preguiça, ou porque está fazendo coisas erradas. Qual a idade do seu filho? Às vezes é uma criança, um junior, e eu digo, não vou cuidar do seu filho, eu vou cuidar do seu casamento. Porque o casamento é a base, é o casamento que sustenta uma família. O casamento é um instrumento de santidade e de santificação. Vocês já pararam para pensar nisso? É no casamento que nós nos santificamos, é no casamento que nós nos transformamos mutuamente, um transforma o outro e o faz experimentar a sua melhor versão. O casamento tem esse poder, o casamento é o reflexo da natureza divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus juntando a Trindade para criar, para governar, dividindo papéis do Criador, papéis do Salvador, papéis do Consolador e nos ensinando a vivermos também em família com papéis bem definidos para que a nossa vida alcance de fato os propósitos de Deus. O casamento também, ele é essencial para a felicidade humana. E é por essas razões e tantas outras, meus queridos, que o diabo ataca tanto o casamento. E falar que o diabo ataca casamento não é uma falácia, não é um jargão, é uma realidade. E nós temos que continuar falando tantas vezes quantas forem possíveis, sempre que tivermos a oportunidade, porque, infelizmente, o casamento é a instituição mais antiga e é a mais atacada e mais destruída. Você sabia disso? Você sabia que no Brasil, de cada 10 casamentos, 6 terminam em separação? Você sabia que dos 4 que permanecem casados, a maioria vive um casamento sem graça? Um casamento sem afeto? Um casamento sem emoção? E que muita gente está casada apenas para ostentar, muita gente está casada apenas para criar filhos, ou para cuidar do patrimônio, porque divórcio custa caro, e não querem recomeçar de novo em outro lugar? Muitos casamentos vivendo com agressões verbais, muitos casamentos vivendo com frieza, muitos casamentos vivendo com marido e mulher que pouco se falam, pouco se olham, pouco se curtem. Essa é a realidade, infelizmente, o raio-x do que as famílias vivem no Brasil. E nesse cenário caótico, de vergonha, de destruição, de tristeza, de lágrima, de choro, de frustração, a gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus, porque é ela que vai iluminar o caminho, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. É ela que vai direcionar para nós, ela que vai mostrar para nós onde estão os laços, para nos desviarmos dos laços. E se por acaso pisarmos no laço, como diz a palavra de Deus, clamarmos a Deus porque Deus quebra o laço. Amém ou não, irmãos, por isso? A palavra de Deus diz, o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. Então a palavra de Deus tem orientações claras sobre o casamento. Primeiro nós vimos aqui em Gênesis 1:26 que ela é a instituição mais antiga que existe. O casamento começou a ser registrado legalmente em documento por volta do ano 2350, na Suméria. Lá começou a se anotar casamento de forma documental. No Brasil, foi em 1890, quando tirou o casamento do controle da igreja e deu o casamento à liberdade de não viver sobre a influência da igreja ou sobre a responsabilidade da igreja. Então alguém diz, o casamento é de 1890, o outro fala, não, é de 2350 antes de Cristo. Não, o casamento é do Éden, o casamento é de Gênesis 1:26. O casamento é quando Deus faz Eva e traz Eva até Adão, e Adão olha para Eva e a recebe com satisfação. E ali Deus define, Deus dá a determinação. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á, unir-se-á, vai se cimentar, amalgamar, vai se misturar, de tal maneira que serão considerados uma só carne. E depois disso,
Quando marido e mulher começam a viver juntos, começam a ter problema. E numa sociedade machista na época de Moisés, os homens usavam as mulheres como objeto de prazer. E se eles não estivessem satisfeitos, eles simplesmente repudiavam suas mulheres e casavam com outras mulheres, porque aos homens era permitido isso, mas as mulheres repudiadas não podiam. Por isso é que parece que tem uma contradição na Bíblia, mas não é contradição não. Quando Moisés mandou da carta de divórcio, ele o fez para resolver um problema social, um problema de mulheres abandonadas. É tanto que Jesus Cristo falou, Moisés disse isso por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. E aí Jesus cita Gênesis, quando ele diz, portanto, deixará o homem seu pai, a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aí Jesus reforça, e o que Deus uniu, não o separe o homem. É a instituição mais antiga. O casamento é uma aliança divina, não é um contrato humano. Hoje o casamento está sendo tratado apenas como um contrato humano. Houve uma época que divorciar-se era difícil. A lei dificultava. Primeiro você tinha que desquitar. Então você passava 5 anos desquitado, significa dizer que você não pode contrair outro matrimônio ali, porque você não está divorciado. E esses 5 anos era para dar a oportunidade do casal repensar. E muita gente repensava e voltava. Depois o divórcio passou a ser direto, mas você precisava de um juiz, porque o juiz ia julgar o seu divórcio. E era um pouco difícil ainda, porque o juiz tinha que ser convencido para te dar o divórcio. Mas facilitou muito. Depois, o Brasil inventou o divórcio extrajudicial. Não precisa mais de juiz. Você arruma um advogado, entram no cartório, marido e mulher advogado, assina a papelada e ambos saem no mesmo momento dali divorciados. E agora, pasmem vocês, está tramitando no Congresso Nacional, e essas coisas eles botam em cima da pilha na pauta para votar logo, está tramitando no Congresso Nacional uma lei para que o divórcio seja extrajudicial e unilateral. Se eu não quiser mais ficar casado com Mônica, eu tomo a minha decisão unilateral, pastor. Eu arrumo um advogado, vou lá no cartório e aviso para ela, ó, estamos divorciados, ou vice-versa. Vocês estão conseguindo perceber o que está acontecendo? Com a instituição mais antiga, vocês que fizeram o curso Sou Casado e Feliz, que enfrentaram as aulas falando sobre quais são, o que a realidade conjugal pode trazer que interfira na felicidade do casal, como enfrentar a realidade sem perder o sonho da felicidade, exatamente por conta dessas questões do casamento estar sendo tão atacado. Hoje, nós somos privilegiados, meus irmãos, porque nós temos a palavra de Deus, e nós podemos abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, encontrarmos a verdade absoluta para cuidarmos do nosso relacionamento. O casamento é uma ideia perfeita, porque tudo que Deus cria é perfeito. A gente é que estraga, mas tudo que Deus cria é perfeito. E tudo que Deus criou perfeito e a gente estraga, Jesus veio para restaurar. Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreve no capítulo 1 da sua epístola e diz que tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Preste atenção nisso aqui. O que Deus pensava quando Ele levou Eva até Adão, é o que Deus pensa hoje. A bênção que Deus reservou para Eva e Adão, é a bênção que está reservada hoje.
E por mais que as leis, por mais que a sociedade, por mais que as culturas, por mais que a classe artística, por mais que o judiciário, executivo, legislativo, por mais que a imprensa, por mais que se junte essas instituições poderosas para avisar que casamento não precisa mais, não existe mais, que não há mais a necessidade da família tradicional, a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Se você quer o sentido da sua vida, olhe para a palavra de Deus e siga a palavra de Deus, ainda que lhe seja custoso. Porque servir a Deus, praticar fé não é fácil. Acreditar no impossível é fácil cantar. É gostoso cantar. A gente se emociona cantando isso. Mas vá lá fora acreditar no impossível. Vá lá fora ver que tudo se perdeu, que ninguém mais dá jeito. E ali você tem que dobrar os seus joelhos e clamar a Deus e acreditar que Deus pode vir com providência e transformar tudo. É preciso que nós acreditemos em milagres. É preciso que andemos no sobrenatural do Senhor. É preciso que o nosso casamento esteja colocado diante de Deus para glorificar o nome do Senhor. Porque o casamento também foi criado para gerir a coisa criada por Deus. Se nós analisarmos o casamento pelos resultados atuais, vai parecer que o casamento foi uma péssima ideia. Porque os números mostram, como eu já falei aqui, que o casamento é uma instituição falida. Mas se nós olharmos o casamento pela ótica de quem o criou, nós vamos descobrir algumas coisas maravilhosas, maravilhosas. E vamos ver que Deus é perfeito. E que Deus nos entregou essa perfeição para nós vivenciarmos. Poderíamos aqui citar muitas coisas, mas vamos nos deter em algumas delas somente. A primeira delas é que o casamento é uma união sagrada. Não é uma escolha humana, é uma invenção divina, é um projeto de Deus. Dois se tornam um para viver em obediência e para a glória de Deus. Casamento é uma união sagrada. Não trate seu casamento de qualquer jeito. Não trate seu casamento como se ele fosse seu. Não trate seu casamento para viver o seu bel prazer. Trate o seu casamento como uma união sagrada diante do Senhor, uma aliança sagrada diante do Senhor. O casamento é uma aliança de amor. Uma aliança feita perante homens. Uma aliança feita perante Deus. Uma aliança baseada num amor fiel, um amor exclusivo, até que a morte os separe. No dia 27 de setembro de 1986, eu estava lá perante o altar com Mônica. Mônica tinha 18 anos, ia fazer 18 anos, precisava de autorização para casar, mas eu também era novinho. Eu tinha 21 para 22 anos. Eu ia fazer 22 anos, na verdade. Magro que dava dó. Eu hoje olho as fotos do meu casamento, pastor, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor foi bom comigo, fazendo Mônica ver. O meu caso era O Amor é Cego, não tem um filme desse aí, O Amor é Cego? Que, né? O meu, Mônica me via ao contrário, né? Eu era magrinho, Mônica me via diferente, O Amor é Cego. E eu estava ali perante o pastor, tinha as testemunhas, tinha os amigos, tinha a igreja, tinha o juiz de paz no cartório, e tinha Deus acima de tudo. Olha perante quanta gente a gente faz aliança. Olha perante quanta gente nós empenhamos a nossa palavra. E ali eu empenhei minha palavra. E eu disse perante a todos em alto e bom som, eu prometo cuidar, proteger, me manter fiel, lutar pelo casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância, na escassez, haja o que houver, seja o que for, eu vou me empenhar, eu empenho a minha palavra hoje aqui, perante todo mundo e perante o meu Deus. E há 39 anos, vai fazer 40 anos, que todos os dias, quando eu levanto da cama, eu levanto para honrar os meus votos, todos os dias. Tem dia que não é fácil, tem dia que é difícil. Porque casamento tem dias de dores. Casamento tem dias de tristeza. Casamento tem umas demandas estranhas. Mas presta atenção numa coisa. Casamento é uma aliança de amor.
E aliança é algo que nós temos que proteger. Nós precisamos escolher amar. Porque a paixão é involuntária. Nós nos apaixonamos. Eu me apaixonei por Mônica e ela se apaixonou por mim. Sabe lá Deus o que ela viu em mim. Mas ela se apaixonou por mim. E eu me apaixonei por ela. Em 1983, eu já comecei me apaixonando por ela. Primeira vez que eu a vi. Em junho de 83. 6 de junho de 83. 6 de junho de 83, às 18 horas, dentro do ônibus Penha, Nova Iguaçu. E ali, eu a vi pela primeira vez, e eu falei, eu tenho que casar com ela. E eu estava fardado. E Mônica não gostava de gente fardada, não gostava de militar. Eu era magro, eu era feio, eu era duro. É milagre ou não é? Mas Mônica é uma mulher de fé. E aos poucos eu estou mudando. Hoje eu já não sou mais magro. E nos casamos. Apaixonados. Só que a paixão passa. A crise vem. Parece que os olhos se abrem. E você diz, eu casei. Eu casei. E sabe, Mônica olhando para mim e fala, eu casei com isso, meu Deus. E agora eu tenho que tolerar. Você quer saber de uma coisa? O casamento. Tem gente que diz assim, olha, o casamento começa no namoro. Ok, tem gente que defende isso. Outro vai dizer, o casamento começa no altar, quando você diz sim. Outros vão defender isso. Mas eu defendo que o casamento não começa nem no namoro, nem no altar. Que o namoro é sonho, é paixão. Você não presta atenção em nada. O altar, você não presta atenção em nada. É sonho, é paixão, é aquela coisa, né? Aquele grude, aquele negócio que não sabe viver separado. Aí o tempo vai passando, aí vem supermercado, vem doença, vem desemprego, vem filho, vem casa, vem lixo botar para fora, vem cachorro doente, tem que levar no veterinário, vem ração cara, vem aquele monte de coisa, vem você acordar de madrugada, está chovendo, está sol, não sei o quê. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e naquela hora você diz assim, apesar de tudo isso, eu escolho permanecer. Ali começa o casamento. É quando vem o conflito que começa o casamento. É quando vem a dificuldade que começa o casamento. Casamento é uma escolha. Amor é uma escolha. Se você não escolher amar, não fique esperando que o cupido vá acertar o seu coração e você vai ficar apaixonado, porque isso não vai acontecer. E quando vem esse primeiro pensamento, essa primeira crise, essa primeira briga, talvez um primeiro pensamento de arrependimento, e que as propostas são colocadas diante de você, procura outra pessoa, vai ser feliz com outra pessoa. Se você não tem em casa, procura fora e a vida segue. Ou então se separa. A igreja hoje está aceitando na boa, pode separar, pode divorciar, quantas vezes quiser. Vai lá e faz isso que é fácil. Aí você olha todas essas oportunidades, todas essas possibilidades. Aí você olha para a palavra de Deus e diz, não, eu vou ouvir quem criou o casamento, porque é Ele que sabe. E quando você vai ouvir quem criou o casamento, Ele vai dizer que sejam uma só carne, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Você vai descobrir que casamento é até que a morte separe. Aí naquela hora, você diz assim, eu vou ficar casado. Você dá um clique de ajuste, sabe? Casamentos são cliques de ajustes que a gente vai dando. Cliques de ajuste. O casamento é uma parceria de igualdade. A palavra de Deus nos ensina isso. E talvez essa seja uma das maiores armas na mão do diabo para destruir relacionamentos. Nós vamos
dizer que o homem tem papéis de liderança, de proteção, de provisão, de cuidado, de sacrifício da própria vida para proteger sua mulher. Nós vamos dizer que a esposa tem o papel de auxiliar, de apoiar, de caminhar junto, de edificar o lar, porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então, a gente vai ver papéis distintos. Agora, preste atenção numa coisa. Não se pode confundir diferença de papéis conjugais com diferença de valores, porque homem e mulher têm exatamente o mesmo valor diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. E para isso ficar muito mais claro para nós, a gente volta lá no Éden. Porque lá no Éden, Adão viveu bastante tempo sozinho. Ele deu nome aos bichos. Quantidade de bicho tudo que tinha, para Adão ir lembrando. Aquele vai ser vaca, não. Esse aí vai ser cachorro. Não, aquele vai ser zebra. Vamos ver ali o leão. Ah, um pássaro. Amanhã ele muda. Ele passou um tempo sozinho ali. Na boa. Adão fazia o que queria. Dorme a hora que quer, come a hora que quer. Quiser dormir do dia, dorme. Se tiver mosquito, ele não esquenta a cabeça, ninguém vai ficar enchendo o saco dele. Olha, mosquito, não, vai dormir. Toma banho, mergulha no lago. Adão tinha uma boa vida, tranquilão. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Aí Deus faz Adão dormir, Deus tira uma costela, Deus faz um ser diferente de todos os outros, mas igual a Adão, faz a mulher, e Deus a traz até Adão. Quando Adão olha para Eva, vocês acham que Adão falou, ih, lá vem encrenca para a minha vida? Foi isso que Adão falou? Piadas à parte, porque a gente fica ouvindo umas piadas por aí, e às vezes a pessoa termina achando que a piada é a verdade. Piadas à parte. O que foi que Adão falou? Aliás, essa fala de Adão é o primeiro registro da voz humana na Bíblia. O primeiro registro da voz humana na Bíblia está quando Adão viu Eva. Ele disse assim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Adão festejou a chegada de Eva. Adão percebeu em Eva uma igual a si mesmo. Adão não ficou com ciúme, Adão não ficou com raiva, Adão não marcou território, Adão não determinou as leis, como é que a coisa ia funcionar ou não. Adão apenas acolheu dizendo, você é igual a mim. E alguém disse, Eva foi feita da costela, não foi feita da cabeça para não mandar, não foi feita do pé para não ser pisada, foi feita da costela, porque a costela está do lado do coração para ser amada, está embaixo do braço para ser abraçada, está do lado para caminhar sempre junto e ser uma igual. Então o casamento é uma parceria de igualdade. Casamento não tem um maior e um menor, um superior e um inferior. Isso é conversa fiada do mundo lá fora, que fica tentando botar na cabeça das pessoas que o homem manda e a mulher obedece. Ou diferente disso. E infelizmente, essa história do feminismo radical, porque tem uma parte do feminismo que é boa, que reconhece a mulher, que colocou a mulher no seu lugar de direito. Não foi o feminismo que fez isso, foi a Bíblia que fez, mas está sendo reconhecido por esse movimento. Mas tem a parte radical, que diz que você, mulher, não precisa de homem, que homem é opressão, que homem é dominação, coisa dessa natureza. Adão, quando viu Eva, ele disse, você é igual a mim. Então, meus queridos, homens e mulheres são iguais. Não tem um que manda e o outro obedece. Tem um que lidera, mas se esse que lidera o faz em amor, ele não vai ter dificuldade de receber o apoio e o auxílio da sua esposa. A ordem lá no Éden não foi dada para Adão, não. A ordem lá no Éden foi dada para o casal, que diz assim, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai-a, sujeitai a terra. Deus estava falando para os dois ali, o casal. Então a gente precisa tirar essa ideia de que, ora, ou você me obedece, ou então o casamento não vai dar certo. Casamento é parceria entre iguais. Amém ou não por isso, irmãos? Diante da palavra do Senhor. Outra coisa, casamento foi criado para permanecer.
não é apenas uma união romântica. Enjoei, eu troco. Isso é hedonismo. Hedonismo é aquele que a criança escolhe a escola pelo prazer que a escola dá, não pelo que ela ensina. Hedonismo é aquilo que a pessoa escolhe a igreja pelo prazer que a igreja vai lhe dar, e não pela doutrina, que muitas vezes faz você chorar. Hedonismo é quando você larga tudo e todos, você só quer trabalhar naquilo que te dê prazer. Você luta para ter um emprego, ora, busca, bota currículo, aquela coisa toda. Quando consegue emprego, você começa a faltar, pegar atestado médico, começa a contar os feriados, começa a ficar feliz porque choveu, e porque a empresa não tem luz, e por causa disso, porque todo mundo está buscando prazer, 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 prazer. O casamento não é hedonismo, o casamento é responsabilidade, não é uma união romântica apenas. O mal dos casais hoje é pensar nisso. O casamento é uma aliança eterna, e de aliança não se desiste. A aliança a gente protege. Casamento perfeito não existe. O que existe são duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir da relação e lutam com todas as suas forças e oram para que seu casamento seja um casamento duradouro e prazeroso. Os meus pais têm 62 anos de casados. Saudáveis, lúcidos, com autonomia. Papai com 85, mamãe com 84. E eu falei lá no curso, né? O quanto que um depende do outro. Tem umas brigas de vez em quando, mas quando a gente vira as costas, o amor acontece. Não acontece mais como acontecia naquelas épocas, mas acontece. 62 anos de casado. Alguém diante de quem eu paro, pastor Ciro, e ouço quando ele começa a falar de casamento. Alguém diz: Nathaniel, quem é a tua referência? Você escreve, faz curso, faz palestra, coisa e tal. Quem é a tua referência? Eu falo: minha referência é meu pai, que estudou até o 3º ano de alfabetização. Trabalhou como pedreiro para sustentar 9 filhos com a minha mãe, esposa que ficava só em casa. E a minha mãe, eu sou o primeiro filho de 9. Quer dizer, estudar ele não estudou, mas filho foi uma maravilha, né? Primeiro filho de 9. Minha mãe tinha filho de 3 em 3 anos. Certinho, parava de amamentar, engravidava, parava de amamentar, engravidava. Então, como eu fui o primeiro filho, eu só conheci minha mãe quando eu era solteiro em 2 situações, ou amamentando ou grávida. Nunca vi ela fora dessa situação. E quando eu olho para o casamento dos meus pais, eu digo: está aí a prova do quanto Deus é fiel quando um homem ou uma mulher resolvem buscá-lo para a sua relação. O casamento quando você vê um casamento que deu certo, você olha assim: o casamento de fulano deu certo. Todo casamento que dá certo é resultado de gente que não desistiu. Todas as vezes que você vê um casal que deu certo, se você conhecer a história, você vai dizer: gente, por muito menos eu teria desistido. O que Deus uniu não separe o homem. O casamento tem também as suas demandas de conflitos. É importante a gente entender isso. Briga, frustração, aperto financeiro, doença, incompatibilidade, comunicação. Coisa difícil no meio do casamento é comunicação, porque a mulher fala muito. Quer dizer, eu não sei se ela fala muito, mas ela fala muito mais do que o homem. Não sei se a mulher fala muito ou o homem se fala pouco. Mas a grande reclamação é: meu marido não fala, minha mulher fala que não para de falar. Aí isso junta esses dois, é um desespero. Mônica acorda falando. Olha, eu de manhã tenho um ritual, pastor. Eu acordo, eu preciso primeiro entender que eu acordei, depois escovar os dentes, depois me espreguiçar, depois tomar café, depois olhar para o dia, respirar, e passa aí algumas horas. Aí eu começo a esquentar. Aí eu estou pronto.
Vou até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Mônica inverte. 6 horas da manhã, a Mônica acorda. E quando ela acorda, ela já acorda agitada. E já levanta. E ela já começa assim, Sabino, hoje a gente tem que fazer isso, isso, isso. Eu nem acordei, ela já está falando as coisas que tem que fazer. Quando eu levanto primeiro, vou para a cozinha fazer café, Mônica passa por mim, e às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico em dúvida. Eu já falei com Mônica, eu acho que você ama mais os nossos cachorros do que a mim. Tem algum homem aqui que acha isso também, de vez em quando, sim ou não? Eu acho que a Mônica ama mais o nosso cachorro do que a mim. Porque eu estou na cozinha, a Mônica passa e diz assim, fala assim, bom dia. Aí eu, bom dia. Tá bom, não vou reclamar disso, pelo menos deu bom dia. Ela abre a porta da cozinha, olha os cachorros e diz, bom dia, meu amor. Como é que vocês estão? Dormiram bem? E mexe aqui, e mexe. Aí eu fico olhando aquilo. Eu falei, eu acho que ela ama mais o cachorro do que a mim. E um dia eu falei para ela, eu falei, Mônica, os nossos cachorros me amam mais do que você me ama. E ela disse, isso não é verdade. Eu falei, um dia eu vou te provar isso. E chegou o dia, lá em casa tem uma despensa. Aí Mônica entrou para pegar um negócio, o cachorro entrou atrás e a despensa só fecha por fora. Quando ela entrou, o cachorro entrou, eu tranquei a despensa. Aí ela, Sabino, abre aí, que eu saí. Eu deixei. E ela começou, abre esse negócio aí. Eu deixei. Abre aí, o cachorro, au, au. E ela, abre isso aí, sabe? Eu fui deixando, vou provocar até o fim. Quando eu vi que estava irritada, ela estava quase derrubando, e eu abri a porta. Adivinha quem fez festa quando me viu? E pulou, e lambeu, e queria ficar abraçado comigo. Eu falei, tá vendo? O cachorro me ama mais do que você me ama. Isso já está comprovado. Então eu não tenho mais essa briga, né, por causa disso. O casamento tem algumas demandas estranhas, né? O casamento, vocês já ouviram aquela frase, só dá valor quando perde? Quem já ouviu essa frase aqui? Só dá valor quando perde. Tem um monte de circunstância, né? Que a pessoa só dá valor quando perde. Tem uma história triste, mas é uma história que é uma lição para nós. Uma mulher se divorciou, não aguentou o casamento. 10 anos depois, ela leu um livro meu, Sinais de Perigo no Casamento. E quando ela leu o livro, ela me procurou com raiva de mim. Eu tinha nada a ver com isso. Eu falei, o que houve? Ela falou, estou com raiva porque esse livro chegou 10 anos atrasado nas minhas mãos. Porque eu tinha problema com isso no casamento, tinha problema com... Foi tendo um monte de problema. E ela disse, eu não aguentei e me divorciei. Passado 10 anos, ela descobriu... Passados 10 anos, ela descobriu que tinha muito mais valor do que problema. Ela descobriu que não era fácil arrumar um homem igual aquele homem problemático dela. Só que agora era tarde, ela já tinha casado com outro homem e o homem já tinha casado com outra mulher. Então essa frase só dá valor quando perde. É uma verdade, às vezes a pessoa diz, não quero mais ficar casado com essa aqui, aí separa. Aí passa um tempo e diz, poxa vida, tinha problema, mas olha, perdi uma grande parceira, perdi um grande parceiro. Você sabe que Deus, pensando nisso, Deus inverteu o processo? Deus inverteu o processo. Olha que coisa inteligente Deus. Deus faz todos os animais, Deus faz tudo funcionar direitinho no Éden, e aí cria Adão. E fala assim, Adão, você vai dar nome aos bichos. E Adão vai dar nome aos bichos. Você acha que Adão ficou ali catalogando? Entra na fila, leão, não sei o quê. Não, Adão foi observar os bichos. E eu fico imaginando a vida de Adão observando os casais. O casal namorando, o casal com filhotinho formando a família. Eu fico imaginando que o pior horário na vida de Adão, a pior hora na vida de Adão era anoitecer, quando a noite caía. Porque os bichos procuravam lugar para dormir, o casalzinho de passarinho vai para o galho, vai para o ninho, os bichos, o outro vai para a caverna, estão sempre juntinho, e Adão, mais uma vez, mais um dia, Adão fica sozinho. E a Bíblia diz assim, mas para o homem não se encontrava companheira idônea. Deus está ali mostrando para nós o seguinte, observem a vida de Adão. Todos os animais têm seus pares.
Todos os animais estão felizes, mas para o homem não havia companheira idônea. Até o dia em que Deus nos lembra, porque isso não foi uma constatação de Deus, não. Gênesis 2,18, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, não foi uma constatação de Deus, porque Deus já sabia. Aliás, Deus já tinha decidido no capítulo 1 que nós lemos que ia fazer a mulher. Mas aí Deus nos lembra, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliar, alguém que lhe seja adequada. E fez cair o sono em Adão, tomou sua costela, e fez Eva, e trouxe Eva até Adão. E agora vocês vão poder entender a satisfação, a alegria, o prazer de Adão em abrir os olhos, depois daquela anestesia geral que ele tomou, abrir os olhos e ver Eva, e nós vamos entender por que pela primeira vez ele fala. Por que pela primeira vez ele demonstra a sua satisfação? É como se ele dissesse, essa sim, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, essa é minha companheira, essa é minha parceira, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu penso de verdade que Deus fez isso, para que Adão não perdesse para dar valor, mas que Adão não tivesse, para que quando tivesse, ele desse valor. Vocês estão entendendo isso? Amém ou não por isso? Ou seja, agora quando Adão tem um problema com Eva, ele vai lembrar da sua vida sem Eva. E Deus vai dizer para ele, prefere esse problema ou prefere viver sozinho? E ele fala, não Senhor, pelo amor de Deus, não tire minha mulher. Meus queridos, Deus criou o casamento como uma ideia perfeita para nós. Não precisa perder para dar valor. Acredite na palavra de Deus e dê valor. E aí eu vou terminar essa palavra dizendo para vocês que o casamento carece de atenção e carece de cuidados constantes. Casamento não fica bom sozinho. Felicidade conjugal não é um produto do acaso. Felicidade conjugal é uma decisão, é uma intenção. Você precisa ter a intenção de ser feliz, para você lutar pela sua felicidade conjugal junto com o seu cônjuge. E um dos cuidados, talvez o mais difícil, seja o perdão. Perdoar. Mas aí vem aquela palavra de Jesus, atire a primeira pedra. Nenhum de nós poderá atirá-la. O que nos resta é estender a misericórdia. O que nos resta é o perdão. Perdoar. Uma coisa injusta. Porque o justo é fazer pagar. O perdão vai além da justiça. O perdão é o que Jesus fez por nós. O perdão é quando Jesus diz, tetelestai, consumado, está pago, estão perdoados. O perdão é quando Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele lembra, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e elas são a causa de não sermos consumidos. Deus todas as manhãs renova a sua misericórdia. Sabe o que Deus faz todas as manhãs por nós? Ele limpa a nossa ficha, Ele nos dá uma folha em branco, Ele diz, vai de novo e tenta novamente, mas saiba que amanhã se você errar, você vai ter outra folha em branco, e aí nós ficamos constrangidos. Eu vou dizer, eu não vou errar de novo, porque esse amor me constrange. Eu vou ficar com vergonha de orar, eu vou ficar com vergonha de pedir perdão. Então perdoar é limpar a ficha. Perdoar é exercer misericórdia. Perdoar é não lembrar mais. Não adianta, vocês aqui que fizeram o curso Sou Casado e Feliz. Sabe aquelas coisas que vocês viviam jogando na cara um do outro? Esquece, perdoou, perdoou. Viva com o que vem daqui para frente. Perdoar é não lembrar mais. Porém, perdoar também não é permissão para fazer de novo. Quando Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera, ele disse, nem eu te condeno, vai e o quê? Não peques mais. O perdão é um benefício que a gente recebe pelo erro, mas não é uma autorização para a gente continuar errando. Ouvir é uma coisa importante. Então aprendamos a ouvir mais e a falar menos. Aprendamos a ouvir a alma do outro. Aprendamos a ouvir o comportamento, o olhar, a tristeza. Aprendamos a ouvir o silêncio do nosso cônjuge. Às vezes, quando eu estou triste, Mônica senta do meu lado e diz, o que houve?
E eu não falei nada para ela. Ela apenas observou que alguma coisa não está normal. E ali eu tenho a oportunidade de compartilhar com ela uma situação. Quando eu a vejo desanimada, triste, preocupada, calada. Mulher calada, eu me preocupo. Quando eu a vejo calada, eu digo, o que houve, Mônica? Ela fala, não, está tudo bem. Não está tudo bem. O que aconteceu? E aí ela vai relatar para mim o que aconteceu. Eu tenho a oportunidade ali de me posicionar ao seu lado e de dar a ela as orientações. Meus queridos, presta atenção numa coisa, tudo vai passar. Tudo vai passar. Teu trabalho vai passar. Teus amigos vão passar. Teus filhos vão sair de casa. E é bom que saiam de casa. Os seus pais vão morrer. Vai chegar o dia que você não vai ter mais o vigor para vir a todos os trabalhos da igreja. Talvez você venha só no domingo e mesmo assim carregado por alguém. Vai chegar um dia que alguém vai ter que te colocar no sol, e vai ter que te amar muito para ir lá te tirar do sol depois. E nesse dia, você vai olhar para o lado, e vai ter ali a pessoa com quem você venceu todas as lutas, por quem você brigou, por quem você batalhou, por quem você chorou, por quem você orou, para quem você voltou, de quem você não desistiu, a aliança que você preservou, e ali você vai estar cumprindo o propósito de Deus para o seu casamento, que é batalhar pelo seu casamento e permanecer casado. E se você investe desde já na sua relação, o seu casamento vai ser um casamento prazeroso, e ninguém vai botar marido no asilo. Certo, Lavinha? Ninguém vai botar marido no asilo. A maioria dos casais em processo de separação ainda se ama. O problema é que eles não têm a capacidade de escutar sem atacar o outro. Quando você aprende a ouvir sem atacar, você cuida bem do seu casamento. Mas quando você começa a criticar, atacar, se justificar, então você não está ouvindo nada. Você só está querendo jogar a culpa no outro. Eu termino essa palavra, meus queridos, dizendo o seguinte para vocês. O propósito de Deus para o casamento é que o casamento não seja um lugar de sofrimento, mas que o casamento seja um espaço para o casal ser feliz. E essa felicidade inclui transformação, amparo e cura. E a boa notícia é que todo casamento, não importa o estado em que esteja, que se encontre, pode experimentar esse propósito de Deus. Porque quando nós erramos, quando nós nos desviamos, quando nós nos tornamos egoístas, quando nós nos tornamos cruéis, Deus enviou o seu Filho para resolver essa questão, para restaurar. E a palavra de Deus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não existe casamento perdido para Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com vocês nessa hora. Se você estiver aí perto do seu cônjuge, segure a mão do seu marido, segure a mão de sua esposa, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Você ouviu essa palavra nesta noite? Se essa palavra fez sentido para você, é porque Deus veio aqui falar contigo. Se você ouviu essa palavra nessa noite, é porque a compaixão de Deus te acolheu aqui dentro nessa noite. Dê valor a isso. Agradeça a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Como é que está o seu casamento? Você que fez o curso Sou Casado e Feliz, você está diante do desafio de harmonizar o seu casamento. As questões não estão resolvidas, não se enganem, não relaxem, não busquem zona de conforto, continuem orando, continuem conversando, continuem juntos, continuem priorizando. O casamento tem que ser algo de prioridade,
tenha o seu marido, tenha a sua esposa em predileção antes de qualquer outra coisa, menos antes de Deus, mas antes de qualquer outra coisa. E aí você vai experimentar qual é o sentido da vida e o propósito de Deus para o seu casamento. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque essa noite é uma noite de salvação, eu creio assim, Pai. Não só de casais que estejam aqui dentro desse santuário, mas daqueles que estão acompanhando esse culto online e daqueles que vão ouvir em outro momento essa mensagem gravada. Muito obrigado, Senhor, pela sua salvação, pela sua cura, pela sua restauração. Eu peço a tua bênção, ó Deus, sobre esses casais recém-formados no curso Sou Casado e Feliz. Que o Senhor possa lembrá-los, ó Deus, dos desafios diante dos quais terão que ter paciência, amor, compreensão, resiliência, resignação, para que contem com o poder do Senhor na restauração e na força dos seus relacionamentos. Obrigado por todos que aqui estão, Pai. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela vida do pastor Ciro, da irmã Rosângela, por essa visão de investir em famílias. Obrigado pelo corpo de ministros dessa igreja, pelos pastores e esposas que aqui trabalham, militam, pregam a tua palavra. Que essa igreja continue sendo, ó Deus, um farol para os que navegam perdidos nesse mundo. Que essa igreja continue sendo uma referência de esperança. E que nós, ó Deus, continuemos a contar com os teus cuidados, com o teu amor, com a tua proteção. Fica conosco, Pai. Abençoa todos os casais que aqui estão. Que os nossos casamentos não sejam os mesmos a partir dessa noite, mas que todos nós possamos tomar decisões confiados no teu poder. Essa é a oração que fazemos, Deus, agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Amém, 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 amém. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Som. Irmã Mônica, por favor. Eu contraí uma dívida com o pastor aqui, tenho que pagar a dívida com ele. Não é isso aqui não, é outra dívida. Mas eu vou pagar, fica tranquilo. Devo, não nego, pago quando puder. Boa noite, igreja. Em nome da Igreja Batista Leandro, Ministério de Família, quero agradecer ao pastor que esse curso, Casado Sou Feliz, é um curso assim abençoador, é um curso tremendo, Primeiramente o Espírito Santo e depois o livro que Deus ele concedeu o Senhor de fazer esse livro. Um livro que a gente começa a ler páginas e aquelas páginas vão se esclarecendo na nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento. Tem coisas ali